Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Conferência da Boa Safra Sementes para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.boasafrasementes.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Boa Safra Sementes e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nessa conferência o Sr. Felipe Marques, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, apresentando aqui o nosso primeiro trimestre de 2025, iniciando oficialmente o ano de 2025 e mostrando aqui que num período curto do ano a gente conseguiu fazer entregas relevantes nesses primeiros 3 meses. Bom, seguindo aqui a apresentação, primeiro a gente compartilhar com vocês aqui os principais números da companhia, né? Então tivemos aqui uma receita operacional líquida de 131 milhões, um crescimento de 90% em relação ao primeiro TRI de 24, que a gente vai entrar mais em detalhe adiante, mostrando aqui a nossa estratégia, né, de diversificação e também de venda de semente de soja. A gente teve realmente um plantio no norte do país, teve venda de semente para plantios ali que ocorreram próximos de janeiro. Então, a gente teve aqui uma representatividade de mais ou menos 30 milhões de venda de semente de soja dentro do TRI de 2025, que é uma questão aí da sazonalidade do nosso negócio de janela, e as outras culturas que a gente vai estar entrando no detalhe mais à frente. Então, com isso, a gente conseguiu reverter e ter um lucro bruto positivo de 9%, né, 12 milhões nesse primeiro TRI de 25 versus os 7 milhões negativos de 2024, quando que historicamente a gente tinha muito mais uma venda de grãos de soja e por isso a gente acabava tendo um foco muito maior em um resultado no primeiro TRI, um resultado do ponto de vista aqui de lucro bruto, de margem bruta da companhia em geral negativo. Então a gente começa a mudar essa tendência. Eu até comentei que a gente, né, ganhou um selo lá no nosso IPO de ser a empresa mais sazonal da Bolsa, e eu acredito que com essa reversão aqui mostra o novo normal da companhia. Quem sabe a gente vai perder esse título agora de empresa mais sazonal da Bolsa, desses resultados que estamos colhendo aí, dessa estrutura de diversificação que a gente vem consolidando ao longo dos últimos anos. Do ponto de vista do EBITDA também da companhia, a gente teve já um EBITDA negativo de menos 5 milhões de reais, mas uma melhora em 77% em relação ao primeiro TRI de 24, conforme a gente impactado basicamente pela questão do lucro bruto, como eu comentei. E quando a gente olha o EBITDA ajustado, a gente tem aqui o impacto dos derivativos, que a gente ajusta aqui, que a gente entende que ele é parte da nossa operação. A gente teve um resultado negativo aqui no final do dia, no EBITDA ajustado, indo para 28 milhões de reais. Então, bem em linha aqui, quando a gente olha o ajustado, versus 29 milhões que foram no ano passado. Mas muitos desses derivativos, eles são justamente derivativos da nova safra, né? Da nova safra que a gente vai estar faturando ela. Os derivativos que a gente tem com soja são do faturamento que vão estar ocorrendo no terceiro e no quarto TRI.
Então, tem um certo descasamento, né, desse hedge de matéria-prima que a gente faz. Então, está antecipando ele aqui, mas está de acordo aqui com o nosso orçamento, a compra de matéria-prima, junto com os resultados de derivativos da companhia. E aqui, olhando o lucro líquido da companhia, então ele atinge 16 milhões, quase 17 milhões de reais, 13%, no primeiro TRI de 25. Mas quando a gente olha o lucro líquido ajustado, que é o que a gente gosta de olhar, que reflete, tira aqui os efeitos dos minoritários, a gente mostra que a gente sai com o lucro líquido ajustado no ano passado quase 6 milhões de reais negativo, para um lucro líquido ajustado de 718 mil reais. Então, acho que a gente consegue aqui mostrar de forma muito clara a mudança do perfil da companhia, de todo esse projeto que a gente vem implementando de diversificação. E quando a gente olha o LTM de 24 e de 25, a gente teve realmente um impacto grande no ano, quando a gente olha o ano de 2024 inteiro, e com esse trimestre, com essa diversificação, a gente viu que a gente conseguiu suavizar as quedas quando a gente olhava lá 2024 em relação a 2023. Então, quando a gente olha aqui na receita operacional líquida, agora a gente só vê uma queda de 6%, né, no final do dia. Então, a gente entra agora aqui no ano de 2025 uma nova normalidade da companhia e seus impactos climáticos e também de restrições de crédito que a gente acabou enfrentando ao longo do ano 2024 e que, obviamente, pega aqui os 9 meses no LTM de 2025. Bom, passando para o novo slide, acho que eu quero vou começar contando, né, o que a gente vem fazendo para o novo ano, né? Então, esse ano a gente tem uma capacidade produtiva de 280 mil Big Bags na companhia, então um crescimento aí de 17% em relação ao ano passado, que a gente tinha uma capacidade de 240 mil Big Bags. A gente cresceu a área contratada em quase 50 mil hectares, saindo de 227 mil hectares para 274 mil. Então, mostra que a gente cresceu a nossa área contratada numa expansão até superior ao que a gente cresceu de capacidade produtiva na companhia, para a gente conseguir assegurar, né, a nossa produção de matéria-prima, e historicamente, nos anos normais da companhia, a gente consegue encher a nossa capacidade produtiva na semente e, de certa forma, o nosso balanço ele já reflete isso em parte no final do dia. Quando vocês olham aqui o nosso estoque, né, o nosso estoque de produto acabado de semente, no primeiro TRI, ele atingiu 488 milhões de reais. Então, quando a gente olha lá o primeiro TRI de 24, que a gente teve os problemas climáticos, o plantio mais tardio, consequentemente a colheita de semente, e também tivemos a quebra, né, de produção de semente. Então, mostra aqui que esse ano a gente tem quase 3 vezes mais, e já olhando aqui o final do primeiro TRI, ali em março, 3 vezes mais sementes dentro das nossas fábricas, né, dentro dos nossos estoques como companhia. Então, acho que a gente consegue evidenciar para vocês que realmente a gente teve um primeiro trimestre normal, né, e estamos aqui muito em linha de encher a nossa capacidade produtiva, como historicamente a companhia faz, exceto o único ano que isso não ocorreu foi o ano de 2024. No próximo slide, aqui acho que uma comemoração aqui para a gente como companhia, né? A Boa Safra tem 8% de market share no ano passado e 8% de market share quase sem participar da região sul, né? Na região sul a gente não tinha nenhuma região ali no sul do país que a gente tinha mais do que 1/3, do que 1% de share nessas regiões, e a gente entendia que a gente precisava ter uma operação ainda mais robusta no sul do país. Então, nesse primeiro trimestre aqui, a gente realmente inaugura unidades com a nossa gestão. Então, temos 2 novas unidades
em Tamarana, no Paraná, e Faxinal, e a gente consolida um importante hub para atender as nossas operações. A gente entendia que tinha que ter uma operação com a nossa gestão, fizemos uma operação de arrendamento, né? Então, conseguimos também não imobilizar a capital da companhia, mostrando a nossa diligência aqui como empresa. Então, ficamos felizes aqui de anunciar. E agora a gente olha aqui o mapa do Brasil e a gente realmente vende hoje e atua e tem produção de semente para atuar nas principais regiões que se produz grãos no Brasil. Então, acho que realmente a gente se consolida definitivamente como uma empresa nacional, atuando de forma plena e mitigando riscos operacionais que a gente poderia estar tendo de não ter uma unidade sob nossa gestão e conseguindo ser diligente na questão de mobilização de capital no momento que o dinheiro está mais caro, né? Tanto do ponto de vista de equity quanto do ponto de vista de dívida. E uma outra notícia que a gente tem, uma nova unidade que a gente tem na companhia aqui, é a unidade em São Paulo. Então, a gente não tinha uma unidade em São Paulo, então temos uma unidade em São Paulo, com a nossa joint venture com a SBS Green, de agricultura regenerativa. Então, estamos aqui também, nossa 16ª unidade da companhia. Então, entramos em mais dois estados aqui, em um único trimestre, tendo participação deles dois e com diligência na questão do uso do capital. No próximo slide, a gente mostra como está a nossa carteira de pedidos, né? Então, a gente tem uma carteira de pedido aí de mais de 1.400, 1.436, ali em 30 de março, e mostra justamente o nosso crescimento como companhia. A gente cresceu novamente a nossa capacidade instalada, como eu disse, para 280 mil Big Bags, mas no final do dia, a gente está crescendo meio que em relação a 2023, porque como em 2024 a gente não produziu os 240, a gente produziu 205 mil Big Bags aproximadamente, foi o mesmo número de 23. Então, a gente tem um represamento aqui no final do dia, como a gente teve volumes de vendas muito parecidos em 2023 com 2024, e a gente manteve o pace de crescimento. Então, a gente meio que sai de uns 200 para 280 mil Big Bags no final do dia. E a nossa carteira de pedidos está refletindo isso, né? Um crescimento de 40%. Acho que a gente teve condições melhores de preço de soja, produtores começando a tomar decisões de forma mais antecipada, tendo uma safra normal, né? Uma safra que teve produtividade, teve preço melhor, então o produtor também estava tendo uma relação de troca mais interessante, ainda mais com os saltos que o dólar teve. Então, o produtor começou a tomar posições e a gente, né, com o nosso portfólio aqui, que a gente se preparou para o ano, iniciamos essas vendas. Então, estamos aqui, quando a gente olha o primeiro TRI de 25 versus o primeiro TRI de 24, a gente está crescendo esses 40% na nossa carteira de pedido, alinhado aqui com a nossa capacidade instalada da empresa. Tá? E aí, do ponto de vista de receita líquida, conforme eu comentei, a gente tem aqui um primeiro TRI de recorde em termos de faturamento, de 131 milhões de reais. A gente nunca teve um TRI dessa magnitude. E mais do que o valor financeiro, é a composição dele, né? Então, a gente tem ali, desses 131 milhões, 97 milhões foram de sementes, ou de soja, ou de nossos outros negócios de semente, e não de grãos, como historicamente a gente tinha na companhia. Então, realmente é uma mudança relevante, e por isso que se traduz nos resultados, tanto do ponto de vista de lucro bruto da companhia, porque o grãos é margem muito pequena, né, próximo de zero no final do dia, e quando você está fazendo vendas do nosso negócio, que é sementes, a gente consegue mostrar margens agora dentro do primeiro TRI, que é algo muito fora do histórico
da companhia e algo que veio realmente para ficar. No próximo slide, a gente entra aqui na questão da nossa diversificação, né? Então, somos uma empresa de sementes, então aqui a gente mostra aqui o nível de evolução da gente como companhia. Então, quando a gente olha aqui o ano de 2022, o que a gente tinha, 29 milhões de receita dos nossos outros negócios da companhia. A gente quase triplicou isso em 2023 e quase dobrou isso em 2024, né? E quando a gente olha o LTM de 2024 versus 25, a gente também vê um salto aqui de 111 milhões de reais para 179 milhões de reais. E olhando aqui o share, então o LTM de 24 ele tinha só 6% dos nossos outros negócios, e a gente quase dobrou o share dele, né? Chegando aqui em 11% da nossa receita líquida, olhando o LTM de 2025. Então, a gente evidencia para vocês que o nosso negócio, os nossos outros negócios da companhia, eles crescem num pace muito superior ao nosso próprio negócio de semente de soja, e a gente está colocando esforço, né, energia, tempo e dinheiro, né, nossa SG&A mostra isso, para realmente esses outros negócios da companhia continuarem crescendo numa velocidade superior. A gente vê que tem uma avenida grande de crescimento, a gente tem share pequeno, market share pequeno da companhia nesses outros negócios, e esses outros negócios de forma consolidada, a gente entende que ele tem um tamanho do negócio de semente de soja. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande para estar crescendo, e é isso que a gente vem fazendo aqui dentro de casa da empresa. Olhando a performance financeira, então, eu citei ali para vocês, então, uma pequena queda, e só avisa que a queda aqui, quando a gente olha o LTM da companhia, que é uma queda só de 6% da receita operacional líquida. Quando a gente olha o trimestre, um salto, né, de 90%, conforme eu comentei com vocês. O EBITDA ajustado, ainda, né, quando a gente olha o LTM 25, ele ainda é impactado pela questão do ano climático de 24 e a restrição de crédito. Então, a gente tem uma queda de 32%. A gente tinha se programado para crescer 20% no ano passado, que não ocorreu. Então, isso realmente acaba impactando diretamente aí a nossa... a gente acaba não tendo capacidade de diluir, né, custos e despesas da companhia, e aí tem um impacto maior do ponto de vista do EBITDA, quando você olha o impacto somente de 6% na receita operacional. Mas quando a gente olha aqui já o trimestre, a gente já olha aqui uma melhora, né? Então, o trimestre aqui, o EBITDA ajustado até superior em 2% em relação ao anterior, e muito mais impactado pela questão dos derivativos, como eu comentei com vocês, que realmente é o derivativo do novo ano, mas como a gente não trabalha aqui com hedge account da companhia, eventualmente esses impactos acabam aparecendo aí de forma antecipadas no nosso balanço, tá? O nosso lucro líquido ajustado, conforme eu falei, a gente, né, tira aqui a questão dos minoritários, que a gente acha que é justo. A gente até brinca, né? Muita empresa faz EBITDA e lucro líquido ajustado para melhorar o número. A gente faz aqui o que a gente acha que é o correto, o mais correto para estar mostrando para vocês e para a gente também estar visualizando aqui a nossa performance como companhia. Então, a gente mostra aqui 100 milhões de reais de lucro líquido ajustado, olhando o LTM versus 259 do LTM de 2024. E quando a gente olha o trimestre, a gente já mostra aqui ele positivo versus o negativo do que a gente teve no ano anterior. Então, acho que a gente começa o ano, realmente, de 2025, de uma forma muito diferente de qualquer outro trimestre que a gente teve na companhia. O CAPEX aqui também a gente mostra que, historicamente, a gente vinha investindo aí acima de 100 milhões de reais da companhia aí desde do IPO, e a gente, pela questão do custo do dinheiro está mais caro, a gente está muito mais diligente na questão de mobilização de capital. Então, a gente fez investimento de apenas 5 milhões no primeiro TRI de 25.
Então, está avaliando aqui dentro de casa como que a gente vai fazer os investimentos, olhando o ano de 2026, mas a gente está muito criterioso, mas tudo indicando aqui que a gente não mantém o nível de investimento que a gente vinha tendo nos últimos anos. A gente teve aumentos aí de capital de giro, de alocação de capital em outras linhas, e a gente teve que buscar otimizações, e uma das otimizações que a gente tomou decisão como companhia foi de questão de otimizar a questão do CAPEX, dado, né? Batemos aí a Selic aí a 14,75, então é um custo do dinheiro. Então, pegar dinheiro do CRA, pegar dinheiro do equity para imobilizar, a gente entende que é um custo do dinheiro, um custo de capital caro, né? Um OC caro, para a gente estar alocando esses recursos. Então, a gente está buscando e já estamos, né, num novo tom em termos de mobilização e CAPEX da companhia. Bom, aqui é algo que a gente se orgulha, né, de ter executado. A gente tem aqui um novo perfil da dívida com a emissão dos 500 milhões do CRA, que ocorreu nesse ano. A gente tem aqui o nível de liquidez, quando a gente olha aqui o consolidado da companhia, saindo, né, a liquidez corrente de 2 vezes para 3,4 vezes. Então, algo que a gente realmente mostra a solidez que a gente está como empresa, tendo 91,5% da nossa dívida em longo prazo, né, e só 72 milhões de amortização aqui no curto prazo da empresa. Então, acho que a gente, um cenário tão desafiador, com juros tão caros, com o setor agro se recuperando agora, né, num ano tão difícil, a gente ter uma solidez, um nível de liquidez que vejo poucos com esse nível de liquidez que nem a Boa Safra está. Então, é algo que dá muita confiança para a gente, né? O nosso trabalho de casa foi muito bem feito e estar preparado para esses momentos, que foi o momento mais difícil de 2024, com uma estrutura de capital, né? Fizemos o follow-on no ano passado, então com uma estrutura de capital muito adequada e bem longa, né? E do ponto de vista que a gente também faz um ajuste, olhando que a gente até entende que é mais justo olhar por esse formato, tá? Olhando a dívida líquida, tirando os efeitos do FIAGRO, né? Quem tem a participação pequena lá, e o FIAGRO, no final do dia, a gente vende os nossos recebíveis para ele lá dentro do SNAG, então a gente exclui ele, então a gente mostra aqui que a gente tem, de fato, na nossa visão, aqui olhando uma visão controladora da companhia, vamos dizer assim, uma dívida líquida de apenas 151 milhões de reais, e eu acho que é um super mérito, porque o nível de crescimento que vocês viram lá, o crescimento de estoque que a gente teve na companhia, de 3 vezes mais em relação ao que foi do ano passado, e mesmo assim a gente está no mesmo nível de dívida líquida que a gente estava no primeiro TRI de 2024, então algo realmente um excelente indicador que a gente entra no ano de 2025 também buscando ser muito mais diligente nas escolhas de alocação de capital, inclusive na questão de capital de giro da companhia. E quando a gente olha a liquidez da controladora, também não muda muito o reflexo que a gente mostrou no slide anterior. Então, a gente sai de 1,85, né, para 3,2 do índice de liquidez da empresa, e com resultado financeiro líquido, né, de 4 milhões de reais da empresa. Então, a gente realmente mostra que a gente, olhando até do ponto de vista da controladora, a gente tem muita sazonalidade, né, nos trimestres, em termos de capital e giro. Então, uma forma de vocês entenderem o nosso nível também de alavancagem de serviço da dívida, às vezes a foto ela não simboliza o ano. Então, você olhar o resultado financeiro da companhia, e olhando principalmente do lado do ponto de vista da controladora, ele realmente reflete muito mais o filme. Então, isso é algo que a gente vai estar mostrando sempre aqui para vocês, para a gente
estar olhando sempre o filme e não, eventualmente, retratos de trimestre, porque eles podem não estar refletindo as oscilações que a gente tem de capital de giro na companhia ao longo do ano. No próximo slide, aqui também quis trazer aqui para vocês o fluxo de caixa, né? Muitos de vocês perguntam para a gente a questão de fluxo de caixa da companhia e vejo que acho que o mercado todo está olhando às vezes mais fluxo de caixa do que olhar a DRE da companhia ali, as demonstrações financeiras, e a gente mostra, evidencia aqui para vocês um fluxo operacional muito melhor do que a gente teve no primeiro TRI de 24. No primeiro TRI de 24, a gente consumiu aí 143 milhões de fluxo de caixa operacional. Nesse primeiro TRI de 25, 90 milhões apenas, né? E 90 milhões apenas num conceito, como eu disse para vocês, que a gente cresce muito a questão de estoque, né, no final do dia. Então, a gente vai para um novo nível de crescimento da companhia. O crescimento da companhia, naturalmente, demanda mais capital de giro, e a gente, mesmo no nível de crescimento de começar o primeiro trimestre do ano, a gente consegue mostrar uma melhora de 37% do fluxo de caixa operacional. Então, aqui mostram como que a companhia, do ponto de vista do CAPEX e de capital de giro, a gente tomou algumas medidas aqui internamente para a gente estar conseguindo otimizar, né, o capital da empresa. Repetindo, o capital está mais caro, então o capital mais caro exige uma diligência maior em termos de alocação dele, e a gente vem fazendo isso como companhia. Tá? E aí eu queria ressaltar aqui um ponto importante para vocês, esse adiantamento de clientes, né, de mais 44 milhões de reais, e esses 44 milhões de reais versus que a gente tinha olhando ali o ano passado, o que a gente mostra aqui para vocês é o quê? É que a carteira de pedidos que a gente tem, parte dela já foi paga, né? Então, o adiantamento, que a gente só entrega a nossa semente de soja no terceiro e no quarto TRI, então mostra que a gente fez vendas na companhia, né? Com pagamentos que foram feitos, pagamentos antecipados. Então, acho que aqui é um bom sinalizador da solidez da carteira de pedido da companhia, que parte desses pedidos já foram pagos, e isso tem aqui uma melhora dentro do nosso fluxo de caixa operacional. Bom, obrigado. Agora eu vou passar aqui para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, por favor, utilize o ícone de Q&A informando nome, empresa e a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Seu microfone está liberado. Boa tarde, Felipe. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Queria, se possível, passar no primeiro momento aqui, escutar um pouco mais de você sobre a expansão que a companhia tem feito agora no Sul, né, de forma mais robusta, com esse arrendamento de 2 UBSs, né? Quais as principais dificuldades e diferenças que vocês têm encontrado no mercado versus, por exemplo, o que vocês viam nos mercados do Centro-Oeste, né? Pensando aí em ambiente competitivo, perfil do produtor, margem e eventualmente também alguma diferença de mix de venda que vocês encontraram entre essas duas regiões. E aí, uma segunda, que é um complemento dessa, né? O que que a gente pode esperar de contribuição da região nos resultados da companhia, olhando para os próximos 1 a 2 anos, mais ou menos? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse, a região sul ela é 1/3 da área plantada, aproximadamente 1/3 da área plantada do país. Então, a gente entendia que a gente realmente tinha que estar participando dela. E por que a gente deixou ela por último, né? Porque era a região que a gente tinha menos tudo no final do dia, né? Então, o nosso crescimento ele era muito mais fácil dele estar ocorrendo aonde que a gente já tinha os materiais, os ciclos que a gente produzia nas nossas regiões, os nossos clientes
que muitas vezes também tinham operações em outras regiões, olhando o Cerrado do Brasil, né? Então, e a região onde mais crescia no país, né? Onde cresce a área plantada no país é basicamente na região do Cerrado. Então, dado tudo isso, era muito óbvio para a gente que o crescimento natural, o crescimento mais fácil para a gente, que a gente já tinha as competências para a gente estar crescendo, seria muito mais no Cerrado, né? Então, por isso que o Sul ficou por último. Mas como a gente entende que a gente chegou no nível de market share de 8%, meio que sem participar da região Sul, e dado o nosso ritmo de crescimento como empresa, a gente entende de não participar dessa região, chegou o momento que a gente tinha que fazer parte dela. Então, obviamente, o Sul ele é muito diferente do resto do país, né? Olhando do ponto de vista do Cerrado. Então, são propriedades bem menores do que quando a gente compara com o Cerrado em geral, e você tem clientes muito sendo atendidos, né, por cooperativas e por revendas no sul do país. Nem todas as revendas que estão no Cerrado estão no sul do país, algumas estão, sim, então a gente tem relacionamento com uma delas, mas muitas a gente está fazendo um relacionamento. O que a gente fez foi no primeiro ano, que foi no ano passado, a gente ter essa experiência. Então, a gente teve experiência com muitos clientes, a gente fez questão de ter relacionamento com muitos clientes, justamente para eles experimentarem a Boa Safra, né? E isso a gente teve uma boa aceitação. Acho que a Boa Safra tem um nome importante, então a gente foi muito bem recebido no Sul e fizemos um primeiro trabalho lá no ano passado, que foi um trabalho de entrada. E esse ano agora a gente consolida, e com essa operação que a gente vai ter volumes já relevantes no sul do país esse ano. Eu não posso compartilhar aqui qual é o nosso volume esse ano, mas ele já é relevante no nosso volume total vendido da empresa. E a gente está bem animado com a nossa participação lá, e que a gente encontrou vários clientes que querem ter a Boa Safra, e é um mercado consolidado. Eu acho que passou por anos difíceis, então foi bom a gente também não ter participado desses anos difíceis, né? São vários anos difíceis consecutivos, então acho que também não ter participado dele de forma com mais relevância antes foi bom até para a companhia no final do dia. Então, está animado com o Sul. Acho que a gente vamos ver os resultados, né, no final do ano. A gente vai poder estar compartilhando com vocês qual vai ser o nosso nível de share que a gente vai estar entregando, mas é o nosso modelo como companhia, focado em revenda. Nós somos fiéis aqui ao nosso modelo de focar em revenda e estamos atuando no Sul, focando nas revendas que são os nossos clientes. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Gama, do Citi. Seu microfone está liberado. Oi, Felipe, boa tarde. Obrigado pelas minhas perguntas. Do lado eu tenho duas aqui. Primeiro, eu queria ouvir um pouco da impressão inicial do time da Boa Safra com relação a esses últimos eventos e feiras do agro aí que vocês participaram. Sim, queria pegar um update. Assim. Vocês já comentaram, né, que o humor do agricultor está melhorando, a carteira de pedidos melhorando, a margem melhorando, mas queria ouvir um pouco mais no detalhe se esse cenário de crédito mais escasso pode estar atrapalhando, se vocês estão vendo um incentivo maior de investimento em tecnologia, podendo melhorar o mix de vendas de vocês. E também se puderem comentar um pouco sobre a receptividade da Avra, né? Que eu acho que esse é o primeiro ano dela entrando em operação. E a minha segunda pergunta eu queria ver um pouco mais no detalhe a perspectiva de produção de sementes para vocês para o ano. Vocês já comentaram do aumento de capacidade, do aumento da área plantada, que provavelmente vai preencher toda a capacidade da companhia, mas queria ver um pouco mais sobre a qualidade dos grãos e das sementes que vocês começaram a produzir e dos grãos que vocês começaram a receber. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente olha o cenário de crédito em geral do mercado agro, a gente vê, né, a produtividade aumentando 10%, preços em algumas regiões também
maiores, 10%, teve essas altas aí de preço com dólar, base também mais alto conseguiu capturar. Então, assim, de 10% a 20% tem mais dinheiro do produtor, tem mais, né, dinheiro para irrigar o sistema esse ano do que o ano passado. Então, tendo mais dinheiro do produtor, irriga todo o sistema. Então, eu acho que o pior em termos de restrição de liquidez para o agro, do ponto de vista de grãos, ficou para trás. O preço do milho teve uma recuperação aí excelente. Então, a margem estamos melhorando. Obviamente, o produtor ainda está se desalavancando, né? E está se reorganizando no final do dia, mas eu acho que ele está se organizando. Então, na margem, ele está melhor. E ele estando na margem melhor, as relações de trocas também estão boas, o produtor é natural que ele busque por mais tecnologia. O produtor hoje ele está muito claro que o produtor que ganha mais dinheiro é o produtor que tem mais produtividade, não é o produtor que tem o menor custo. Isso está óbvio para todos os produtores estão cada vez mais tecnificados. Obviamente, quando ele não tem dinheiro, ele tem que fazer escolhas, e aí ele faz escolhas pelo que ele tem mais convicção do que ele precisa, e, eventualmente, ele deixa de fazer algumas outras opções que ele entende que possa fazer sentido para ele. Então, acho que esse ano é um ano que, para o setor agro como um todo, e a gente aqui na Boa Safra, né, de entregar semente com mais tecnologia, a nossa semente high-tech, com mais tratamento. A gente fez isso no ano passado, cresceu o nível de tratamento no ano passado, mas não cresceu o ticket, né, no final do dia. Então, esse ano, a gente tem condições ali, quando a gente olha ali o tratamento de semente, do produtor querer um tratamento mais completo. Então, a gente está preparado isso aqui como companhia, né? Então, a gente vai ter essas nossas... vou tirar a unidade de Brasília aqui, mas a gente tem as nossas máquinas de TSI aqui em todas as nossas unidades aqui operacionais, né? Então, está se preparando para fazer tratamento em todas as regiões que a gente atua. Então, a gente vai estar em condições. Obviamente que isso é construído ao longo do ano, mas eu acho que esse ano tem todas as condições da gente estar subindo nesse quesito. Com relação à Avra, a gente está muito animado com a Avra, então a gente teve muito bons resultados, fizemos um excelente trabalho de geração de demanda com o time, então o produtor está experimentando a Avra, está tendo bons resultados, a gente está conseguindo comprovar esses bons resultados com ela, né? São 2 materiais que a gente tem na Avra, estamos olhando novos materiais para compor o nosso portfólio. Então, estamos bem animados com essa nossa estratégia aqui da Avra, e a gente, obviamente, não posso estar compartilhando ainda números com vocês, mas a gente vai estar vendo aí os resultados dela. Mas a gente sabe que é um trabalho de geração de demanda, é uma cultivar nova, né, que só a gente tem ali. Então, é um trabalho que a gente faz meio que sozinho, né? Então, ele demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, e a gente, né, deu condições para o time para ter esse esforço, montamos o time comercial, justamente fazer esse trabalho, geramos bonificações de sementes, produtor experimentar. Então, acho que agora a gente vai começar a ver os resultados da Avra dentro do ano de 2025, e nesse segmento que a gente olha de continuar expandindo o portfólio. A gente só tem 2 variedades e ter novas variedades para compor o portfólio da Avra. Eu acho que falta só comentar um pouco com relação à qualidade de semente. O que vocês estão... Desculpa, a semente. Então, aqui a gente está falando basicamente do primeiro TRI. Então, no primeiro TRI, eu mostrei ali para você que a gente teve realmente uma internalização de semente muito alta, né? 3 vezes superior ao que a gente teve no primeiro TRI de 2024. Qualidade de semente, então, assim, volume eu tenho, então, 3 vezes maior. Então, isso aqui é um fato, isso está ali que vocês conseguem estar vendo no próprio balanço da companhia. A questão da qualidade da semente, então, o que eu reporto para vocês, assim,
qualidade não é negociável para a gente. Então, eu não vou internalizar semente que não tem os nossos padrões de qualidade da companhia. Então, é isso. Então, se não tem qualidade, que foi o que aconteceu no ano passado, o que a gente fez? A gente descartou o campo. Então, essa semente nem chegou a entrar na nossa unidade. Então, se a semente entrou na nossa unidade, é porque a semente tem qualidade, né? Obviamente, tem todo um trabalho ainda no segundo tri, né, do ano, do restante da semente que a gente tem que estar internalizando, que a gente não compartilhou aqui com vocês. Mas o primeiro tri a gente mostra que ele foi 3 vezes superior e que se entrou semente aqui nossa, foi semente com qualidade. Se não tivesse semente com qualidade, ele nem teria entrado no estoque da Boa Safra. Não, tá ótimo, Felipe, muito claro. Muito obrigado, hein? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Seu microfone está liberado. Olá, bom dia, Felipe. Bom falar contigo. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar alguns temas aí que já foram discutidos, tá? Fazer alguns follow-ups. Primeiro, sobre carteira de pedido. Eu queria ver se você conseguiria compartilhar com a gente um pouco de granularidade dessa carteira de pedido. Evidentemente, é o primeiro ponto que a gente sempre aborda a questão de preço e volume, né? Pelo que a gente tem acompanhado do mercado, dos poucos dados que tem, das conversas, nos parece que nesse crescimento de 40% tem um crescimento implícito muito maior de volume, né? Um cenário de queda de preço. Queria ver se você acha que se isso faz sentido. E eu também queria ver contigo, Felipe, assim, o que está implícito nesse crescimento de 40% em relação a market share, né? Se vocês acham que já dá para estimar algum tipo de crescimento de market share para a próxima safra 25, 26, e ainda perfil, né, da carteira, assim, se o produtor está demandando mais tecnologia, menos, enfim, seria bom ter um pouco de granularidade nesse sentido do que você conseguir compartilhar conosco. E o segundo ponto, que é um ponto que também já foi abordado, mas eu queria fazer um follow-up, é sobre o que vocês têm visto e sentido de cash collection aí na cadeia. Assim, o que vocês têm ouvido do 30 do 4, né? Foi bom, foi ruim, foi neutro? Se você puder, talvez, categorizar aí um pouco do que foi o cash collection nessa data, para a gente seria muito interessante. Super obrigado, Felipe. Obrigado, Pedro. Bom, eu não posso responder com tanta granularidade como você está me perguntando, mas vamos por partes. Bom, a carteira de pedidos, no final do dia, a gente hoje, como companhia, a gente tem mais de 90 variedades de sementes, né? Então, assim, realmente a dificuldade que você tem aí no mercado quando você tenta buscar informações de preço de semente é complexo no final do dia, porque são muitas variedades que hoje a gente tem e cada variedade, eventualmente, tem dinâmicas muito diferentes uma da outra. Então, você saber o que é o preço médio no final do dia, e o preço médio para cada empresa pode mudar muito de uma para outra, então, realmente, você tem essa dificuldade de conseguir fazer essa leitura, tá? Mas a gente não pode entrar aqui nesse detalhe da companhia, né? De questão de nosso preço médio, de comparar eventualmente com o ano passado, por questões estratégicas que poderiam estar atrapalhando a nossa negociação. Então, eu não consigo te responder, mas tem uma dinâmica muito peculiar. O que eu consigo adiantar para vocês é que, quando eu olho o nosso portfólio já produzido de sementes, quando a gente olha ali o nosso estoque, eu vejo um portfólio que esse ano a gente está com um portfólio muito mais aderente ao que a gente entende da demanda do mercado. Então, a gente tem uma aderência do nosso portfólio muito melhor do que quando eu olho o ano passado, que a gente acabou produzindo muito, tendo uma discrepância grande de produzir alguns materiais versus outros, muito diferentes do que a gente entendia que seria a demanda de mercado. Então, nosso portfólio esse ano, pelo que já foi internalizado, ali até 30 de março, a gente vê uma aderência boa do nosso entendimento de demanda de mercado. Do ponto de vista de tecnologia, aí a gente tem que separar duas coisas, né?
Então, acho que a gente vê as novas cultivares com as novas biotecnologias realmente tomando um protagonismo grande. Então, a gente vai ver tudo indicando aí um crescimento relevante das novas biotecnologias no portfólio esse ano, tá? Então, isso a gente fez na produção dos campos e, consequentemente, nas sementes que já foram beneficiadas. Então, a gente está vendo essa mudança tecnológica do ponto de vista de novas cultivares com a nova biotecnologia. Do ponto de vista de tratamento de semente, o tratamento de semente ele ainda é mais cedo. É cedo para a gente falar sobre ele, tá? Porque o tratamento de semente ele acaba ocorrendo depois do que a gente faz a venda da semente. Então, a gente está justamente fazendo o nosso portfólio de tratamento de semente. O que a gente tem visto é que realmente está tendo uma expectativa de ter, por parte do produtor, de ter uma semente com um pacote maior, mais tecnológico, né, numa semente mais resistente do ponto de vista de tratamento de sementes. Tá? Então, isso acho que a gente já consegue, mas é muito embrionário, porque o momento da venda do tratamento de semente ele não ocorre nessa janela, tá? da carteira de pedidos. A outra pergunta sua sobre cash collection, que eu posso falar é que, bom, grande parte dos vencimentos da companhia são vencimentos em 30 de abril e 20 de maio. Tá? Então, grande parte dos nossos vencimentos ocorre nessas duas grandes datas como empresa. Então, tem muita coisa que ainda falta receber aqui dia 20 do 5. Quando eu olho a nossa carteira aqui no final do dia, né, e até pelos números que eu reportei para vocês, então, se eu tivesse que fazer algum tipo de certeza de alguma não recebimento, ele deveria estar contemplado nas minhas DFs como uma provisão e, como vocês podem ver, não há, né? Então, eu entendo que esse ano é um ano, ele está se mostrando como um ano muito parecido com o ano de 2024, quando eu olho aqui. Obviamente, a gente cresceu bastante a nossa carteira de recebíveis, né? Quando a gente olha 2024 em relação a 2023, mas a gente está vendo uma certa normalidade. Então as preocupações que estavam, né, que poderiam ter e ter realmente problemas graves na carteira dos recebíveis da companhia, não há, porque se houvesse, eu estaria aqui falhando a provisão deles no final do dia, o que não ocorreu. Então, a gente está vendo uma normalidade, a gente está vendo muita gente que tem que me pagar também está fazendo carteira de pedido para o novo ano, então a gente está com relacionamentos muito sólidos com os nossos clientes, né? E mostra que toda a estrutura de crédito que a gente fez como companhia, né, que a gente tem lá a estrutura do seguro de crédito, os seguros, as garantias que a gente tem, então que elas foram muito robustas, né, que estão garantindo o nosso recebimento sem ter que fazer nenhum tipo de provisionamento. Mas aí os números finais eu só vou estar divulgando realmente do recebível do ano passado, quando agora concluir 30 de junho, mas o que eu já posso te adiantar é isso, que esse grande temor ele não ocorreu, senão ele já deveria também estar refletido nas nossas próprias DFs. Consegui te responder tudo que eu podia? Conseguiu, Felipe. Super obrigado. Tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Seu microfone está liberado. Boa tarde, Felipe. É bom falar com você e obrigado por pegar minhas perguntas. Dois pontos que eu queria explorar. O primeiro, sobre a execução comercial, né, da companhia nesse ano. Vocês têm um desafio importante, né, de crescimento tanto de volume quanto abertura de canais, de pontos de venda. Então, eu queria ouvir um pouco como que você julga o crescimento dessa capilaridade do desenvolvimento, né, da carteira de pedidos até aqui.
e quão confiante isso deixa vocês para entregar um crescimento de vendas, volume de vendas no ano, pelo menos, né, em linha com o crescimento de volumes que vocês devem entregar, devem produzir. Essa é a primeira. E a segunda, num ponto que você até comentou nos seus comentários iniciais, a gente viu um crescimento, né, no adiantamento de clientes, e eu queria ouvir um pouco como que tem sido o prazo de vendas dessas negociações, dessa nova carteira de pedidos, né? Porque, de novo, à luz do desafio comercial, do crescimento de volume que vocês têm, pensar num um ciclo de conversão de caixa também melhorando ano a ano, acho que seria uma boa notícia. Então, queria ouvir um pouco como que essa negociação, os prazos de pagamento mudaram da safra passada para essa atual. Obrigado. Obrigado, Henrique. Vamos lá. Eu acho que assim, vocês, mais uma vez, nossas DFs, elas dão alguns insights, né, no final do dia. A gente vem crescendo muito na companhia, né, do ponto de vista de SG&A como um todo, tá? E aí eu estou juntando tudo. Quando a gente olha lá, 2023 foi 60 milhões, em 2024, 90 milhões. Então, a gente vem se preparando como companhia para a gente conseguir melhorar o nosso acesso ao mercado, né? Entrando em novas regiões. Então, a complexidade da companhia, né? Ela aumentou muito, né? A gente até estava aqui falando, né, com o time, assim, falar assim, não, já estão 16 unidades, né? Pensando que lá no IPO a gente tinha mais ou menos mais 3 unidades, 3 ou 4 unidades. Então, em 3, 4 é 16. Então, a gente aumentou o nível de complexidade como companhia muito grande. E para respaldar isso, né, o SG&A tem que estar acompanhando para a gente conseguir ter a gestão e vendas, né, dessa nova companhia que foi instalada. Então, assim, a gente vem investindo bastante nisso justamente para conseguir, né, e produzir semente. A gente brinca aqui, né, produzir semente, a princípio, só gera custo, né? O que gera resultado é a venda da semente. Então, assim, a nossa carteira de pedido está com um crescimento de 40% em relação ao ano, mostra que realmente a gente está conseguindo fazer as vendas, né, da nossa carteira do que está sendo produzido. Então, isso, de certa forma, dá confiança para a gente como companhia, que a gente está conseguindo seguir esse ano de 2025 de forma produção e vendas está indo aqui na mesma taxa. Tá? Agora, o que a gente quis garantir, e a gente fez várias aberturas, né, com a nossa diversificação de outras sementes, que tem equipes comerciais exclusivas para essas sementes também, cada uma tem a sua particularidade. Então, isso a gente veio investindo nela para a gente garantir que isso não fosse, eventualmente, um bottleneck para a companhia. Então, a gente está feliz com os resultados quando a gente olha a nossa carteira de pedido. E dado que a gente fez esse caminho da pulverização, né, das nossas vendas, então, que era uma coisa que tinha essa preocupação, se a gente seria capaz de crescer e conseguir pulverizar a carteira, mostra que isso está sendo uma realidade pela própria carteira de pedidos que a gente tem hoje como companhia. Obviamente, tem muita coisa para acontecer, né? A nossa carteira de pedidos aqui é 1,4 bi, então, obviamente, se eu ficar só no 1,4 bi, é muito longe do que a minha capacidade instalada como companhia, do que a gente vende lá, o nosso histórico como empresa. Então, tem muito trabalho para ser feito ainda, mas mostra que a gente começou muito bem no final do dia. Então, acho que isso dá confiança para a gente como companhia. Temos um portfólio também adequado, que a gente entende aqui de tudo que a gente analisou versus que a gente entende que tem de demanda. Então, isso dá uma confiança para a gente que a gente está muito bem posicionado. Obviamente, tem que executar bem dentro desse ano de 2025. A sua outra pergunta foi?
sobre o prazo de Tá. pagamento, as condições das vendas, isso. Então, assim, aí o prazo, então, assim, de certa forma, você já conseguiu ver no nosso fluxo de caixa o adiantamento de clientes, que no nosso fluxo de caixa estão mostrando que eu tenho um perfil de carteira já diferente, fato. Eu já iniciei um perfil de carteira diferente do que foi olhando 2024. O restante da carteira de pedidos, isso sendo franco com você, Henrique, isso às vezes tem uma certa mudança, né? Porque, vamos lá, eu acho que a gente está vivendo um movimento de o produtor colher, vender, receber, pagar. Então, e o produtor estava meio apertado de dinheiro no final do dia. Então, essa questão dele ir pagando, né, tendo a colheita da safrinha e tudo, às vezes isso pode estar demorando. O produtor demorando eventualmente a pagar alguém, isso impacta na cadeia como um todo. Então, quem estava esperando que ia me pagar, às vezes ali antes do embarque, pode ser que hoje está, às vezes, assim, na minha carteira, ele vai falar assim, ó, não recebi, vai ser postergado, eu vou precisar de prazo SAP e vou precisar postergar. Então, assim, a carteira ela é dinâmica e a gente tem essas conversas com nossos clientes, da gente ter, eventualmente, esse dinamismo na questão de, eventualmente, alterar alguma data de vencimento ou tá? Então, eventualmente, essas discussões ocorrem, mas quando eu olho o retrato da minha carteira hoje, de fato, o que é o adiantamento já mostra que ele é diferente, e quando eu olho também a minha carteira nesse exato momento, eu também olho uma carteira também que com pagamentos melhores antes do que olhando a minha carteira do ano passado, olhando de forma percentual, tá? Não vamos olhar de formas absolutas, porque no final do dia a gente tem aqui um outro novo tamanho de companhia aqui em 2025, olhando números absolutos. Então, a gente vê melhoras na questão do capital de giro da companhia que já estão evidenciadas, e quando eu olho a minha carteira, ela também está melhor. Se essa carteira vai realmente se refletir no final do ano do que eu vou vender, ela vai continuar do jeito que está, ou alguma coisa vai ser jogado para o prazo safra, que eventualmente vai ter uma mudança, eventualmente, nesse perfil dessa carteira, isso pode estar ocorrendo. Mas eu acho muito difícil que, olhando o ano passado do ponto de vista percentual, reforçando aqui do ponto de vista percentual, que a gente tem uma carteira de crédito tão igual percentualmente que a gente teve no ano de 2024, porque a gente já começou diferente. Então, ter uma mudança abrupta para, mesmo assim, compensar o que a gente já recebeu, eu acho muito difícil. Obviamente, pode estar ocorrendo, tem muitas vendas ainda para serem feitas e tudo, mas como a gente inicia o ano, eu acho que mostra um capital de giro e que a gente está conseguindo aqui também como companhia, tendo essas discussões e fazendo as nossas negociações comerciais, para também estar mitigando a questão de capital de giro da empresa. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Marques para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado por estar aqui com vocês. Ótimas perguntas que a gente teve, está compartilhando aqui, né, o nosso início de ano. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao time da Boa Safra. A gente passou por um ano de 2024, foi um ano muito difícil no agro como um todo, né? Então, né, a gente sofreu aí também com nossos resultados fora das nossas expectativas, né? Mas que frustra eventualmente um pouco todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas a gente é uma empresa de sementes, né? Então a gente planta sementinhas e a gente, mesmo no ano difícil, foi uns 2024, as sementinhas nossas foram plantadas. A gente está executando o nosso plano estratégico aqui da companhia. A gente tem um plano, né, interno aqui que a gente olha 5 anos para frente e a gente vem executando ele, fazendo eventuais ajustes e tudo, dado algumas eventuais circunstâncias, mas executando o nosso plano aonde a gente quer chegar
e a gente continua fazendo isso aqui. Então, agradecer o nosso time, que passou por um ano difícil. A gente entra agora no ano de 2025 mais forte, sem sombra de dúvidas. Somos uma melhor empresa, temos melhores pessoas aqui, mais fortes para a gente ter um ano aqui normal, voltando à nossa normalidade, o que a gente costuma aqui entregar e cumprir aqui dentro de casa o que a gente se propõe. E agradeço os nossos investidores também, que nesses momentos difíceis também de muita volatilidade do mercado, continuam conosco, e que conseguem, né, acreditar que no nosso trabalho está sendo desenvolvido e que a gente não é uma empresa de curto prazo. A gente não olha resultado do ano, não é isso o nosso foco. Obviamente, a gente precisa ter resultado para continuar investindo e continuar crescendo, mas a gente olha lá na frente e o que a gente pode estar fazendo hoje, que a gente vai estar colhendo os resultados. Então, obrigado pela confiança e um excelente 2025. Né? Falo que o ano começa só depois do Carnaval, passamos o Carnaval, então espero estar compartilhando com vocês e todo o time aqui da Boa Safra está à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Obrigado, uma boa tarde. A conferência da Boa Safra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.